Abra sua Bíblia aí. Primeiro em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. E depois nós vamos ler Romanos 1. Marcos 16, 15 e o verso 16. Mãe, está bem? Temos alguns nos visitando hoje da família, a minha mãe ali, o Beto, pastor Beto, cunhado, o Vitor, sobrinho. Ricardo ali. O Ricardo, quem mais? Gabriele? Valdelice, que está nos visitando. A minha irmã Noêmia, lá. Seu Juarez, que é vizinho da chácara lá. Dona Lourdes. Samuel já é de casa, primo. Eu acho que são esses, né, os da família. Eu estou sentindo falta de bastante irmãos hoje aqui, né? Faltaram bastante. Vieram, Deus trouxe outros, né? Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. O que diz aí? E disse-lhes, quem disse isso? Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora vai lá para Romanos, Novo Testamento, lá na frente, depois dos evangelhos, depois de Atos, versículo 16. Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, por isso aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Curva a sua fonte um instante, se você puder, e vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra que acabamos de ler. Senhor, fala ao nosso coração. Santo Espírito, traz revelação. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, abre a nossa visão e fala conosco, fala comigo, fala com cada irmão aqui, fala com aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem. Fala aquilo que o Senhor quer falar, traz uma mensagem do seu coração para o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, os dois textos falam do Evangelho. O primeiro é Jesus dizendo, ordenando, dando uma ordem aos discípulos. Ide, já eram os momentos finais dele aqui na terra. Tanto é que está lá no último capítulo de Marcos, do Evangelho de Marcos. Ide por todo mundo, fazei o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho a toda criatura. Então o Evangelho é uma ordem de Jesus para ser pregado ao mundo inteiro, a toda criatura. Para quê? Ele mesmo responde, porque quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o Evangelho é algo que pode nos salvar ou pode nos condenar. Foi Jesus quem disse, não sou eu que estou dizendo. Pregue o Evangelho a todo mundo. Quem crê
no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Já o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, o povo religioso da época, tanto para salvar grego, quem não é judeu, as demais nações. O Evangelho é para salvar todos, religiosos e não religiosos. Porque o Evangelho veio numa época que havia uma parte do mundo religiosa, com a Bíblia na mão, mas perdida. E a outra parte do mundo, sem Evangelho, sem Bíblia, sem a palavra de Deus, vivendo do jeito que bem entendia, mas também perdidos. Gente com a Bíblia, perdida. Gente sem a palavra de Deus, perdida. E por isso que vem o Evangelho. E por isso que vem o Evangelho. E o que é Evangelho? A tradução de Evangelho é boa notícia. Boas novas, boas notícias. Que boas novas, que boas notícias. Quando alguém chega para nós e fala: eu tenho uma boa nova para você, eu tenho uma boa notícia, o que você espera que essa pessoa conte para você? Coisa boa, não é? E surpresa, não é? Coisa nova, boa nova. Se é uma nova boa, é uma nova que ainda não existe. É uma boa nova. É boa e é nova, então não existia. O Evangelho é isso. O Evangelho é boa nova, é boa notícia, é algo que não existia ainda. E o que é que não existia ainda? Salvação para os pecadores, religiosos ou sem religião. Porque do contrário caminhavam todos para o inferno. Por isso que ele diz: quem crê no Evangelho será salvo, quem não crê será condenado. Jesus já foi bem claro quando mandou pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, quem crê no Evangelho, obedecer o Evangelho, aceitar o Evangelho, vai ser salvo. Quem não crê no Evangelho já está condenado. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que é essa boa notícia? É Jesus Cristo. É Deus Filho deixando o trono, deixando o reino, deixando a glória, como eu falei aqui nas duas últimas mensagens. Aliás, eu preguei duas mensagens aqui sobre o livro de Hebreus. A primeira falando quem é Jesus de Hebreus, o Deus Todo-Poderoso que criou o planeta, sustentador de tudo, criador de tudo, que é a vida, que traz a vida, que dá vida aos seres humanos. E depois, no capítulo 2 de Hebreus, o Deus Todo-Poderoso deixa o trono, deixa por um momento de ser Deus, e vem aqui à terra, toma forma humana, se torna como um de nós, para sofrer e passar tudo que nós passamos, para poder morrer, para resolver o problema do pecado e o afastamento do homem de Deus. E eu disse isso nas ministrações anteriores, anjos não podiam fazer isso. Se ele vem como Deus, não ia adiantar nada. Deus não morre. E precisava que alguém morresse pelos pecadores, derramasse o sangue, e Deus não morre. Anjos também são eternos, não morrem. Por isso ele teve que tomar forma humana. Os homens poderiam morrer para salvar o outro homem. Mas primeiro, ninguém queria morrer por ninguém. E mais ainda, a morte de nenhum ser humano resolveria o problema do pecado dos outros, porque todos eram pecadores. Precisava ser um homem perfeito, um homem santo, um homem sem pecado, e por isso Deus vem à terra e se torna homem. Mas, meus queridos, por incrível que pareça, essas duas mensagens falando sobre Jesus, as duas últimas mensagens que teve menos visualização. Parece que as pessoas não estão se interessadas em saber quem é Jesus, não. Que incrível, eu fiquei admirado. Então, se você puder, volta lá e vê essas duas mensagens tão poderosas que Deus nos deu sobre a pessoa de Jesus. Então, o Evangelho é Deus deixando o quê? O trono,
a glória, tudo que ele é, o poder, a majestade, e toma forma humana e vem aqui morrer pelos pecadores, para salvar, para libertar. Meus queridos, será o Evangelho uma religião? O Evangelho é uma religião? Muita gente fala, ó, as 4 maiores religiões do mundo: cristianismo, o que mais? Islamismo e depois? Judaísmo, depois vem espiritismo e várias outras religiões. São religiões. E tem gente que pega o Evangelho e bota no meio do quê? Da religião. A maior religião do mundo, uma das maiores religiões do mundo que tem mais adeptos, diz, são o cristianismo. Mas por acaso o Evangelho é uma religião? O Evangelho é uma religião? O Evangelho é uma igreja? O Evangelho é uma igreja? O Evangelho é uma filosofia de vida, um estilo de vida que faz as pessoas se tornar diferentes dos outros? E aí forma aqueles grupos, igreja fulana, aqui a gente é desse jeito, a gente crê nisso, a gente faz isso e a gente não faz aquilo. E quem quiser vir para cá, está aqui o nosso manual. Não é aceitar Cristo e crer na Bíblia. Não. Eles dão um manual com as doutrinas deles. E está aqui. Se você crer e aceitar tudo que está aqui, você está salvo. Por acaso o Evangelho é isso, meus queridos? O Evangelho é isso? O Evangelho é uma forma de melhorar a vida, melhorar a família ou melhorar a sociedade? O Evangelho é uma forma de melhorar a vida, melhorar a família e melhorar a sociedade? O Evangelho é isso? Vocês ficaram em dúvida? Ele muda, melhora, mas ele, na verdade, ele não veio para mudar e melhorar, ele veio para transformar totalmente. O Evangelho não é um remendo, o Evangelho é algo novo, por isso boa nova, é novo, é novo. Tudo que foi feito até Jesus não funcionou. É preciso que nós entendamos, meus queridos, Deus tem me incomodado para trazer bases para a igreja de Cristo, porque tem N igrejas no Brasil e no mundo, mas as bases, os fundamentos, pilares, já foram embora. Já foram embora. Já foram embora. E eu vou mostrar para vocês que foram embora. O Evangelho é uma forma de prosperidade e de se tornar uma pessoa vencedora aqui na terra? O Evangelho de Cristo significa apenas cura, milagres e maravilhas? O Evangelho que muitos pregam hoje causa orgulho e glorifica a Deus ou envergonha e desonra seu nome? O Evangelho, como muitos dizem, eu já ouvi muito isso, o Evangelho é uma forma de ganhar dinheiro, abrir uma igreja para ganhar dinheiro e ficar rico. Eu vejo tantas pessoas falando isso. Isso é o Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho? Apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, exatamente fala sobre o livro dele inteiro, sobre o Evangelho, o verdadeiro. Ele fala o Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de quem? De Cristo. Não é o Evangelho do Paulo, não é o Evangelho do apóstolo Pedro, não é o Evangelho do Papa, não é o Evangelho do pastor Beltrano, do bispo fulano, do apóstolo não sei o quê. Não, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo. Aleluia, é o Evangelho de Cristo.
Você sabe a razão e a causa do comunismo e do socialismo? Você sabe qual foi por que veio a filosofia e a ideologia comunista e socialista? Você sabe por quê? Olha o que escreveu um dos primeiros que começou com a teoria do comunismo e do socialismo, 430 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Sabe quem? Platão, filósofo e matemático. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, e depois dele, agora 1800 para cá, vem Karl Marx botando em prática o comunismo, a teoria comunista na prática. Mas ele trouxe, lá atrás ele já trouxe essa base. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, no livro intitulado A República, ele disse o seguinte, que tinha que se conceber um modelo de sociedade que se abolisse a propriedade privada, abolisse a família, abolisse o casamento, e ele dizia que isso seria, se tirasse tudo isso, tiraria-se a briga, o conflito entre as pessoas, e a gente transformaria as pessoas. Acaba com dinheiro, acaba com fazenda, com bens, toma casa, não deixa o ser humano sem nada, nem os filhos não deixa, manda os filhos, o casal só para gerar filho, gerou o filho, vai para o Estado vai criar, ele já pregou isso 400 anos de Cristo. Por quê? Nós vamos resolver o problema da sociedade humana. Porque até agora nenhuma religião resolveu o problema da sociedade humana. Está aí os judeus com a Bíblia e o ser humano totalmente perdido, arruinado, fazendo coisa errada. Eles estão na igreja com a Bíblia na mão, mas vivem igual nós, faz os mesmos erros que nós praticamos. Se é comerciante, os mesmos pecados dos outros comerciantes. Se é empregado, os mesmos pecados dos outros empregados. Se é patrão, a mesma coisa. Se é marido, mulher, a mesma coisa, os mesmos erros. Então a igreja não fez diferença, o evangelho não fez diferença, os 10 mandamentos, a Bíblia do Velho Testamento não fez diferença. A gente já está cansado com isso, por isso eu estou criando uma nova filosofia, uma filosofia que vai consertar o mundo, que vai resolver o mundo. Vamos acabar com tudo. E daí acaba a briga. Se você não tem nenhuma casa para morar, você não tem nada, você vai brigar com o outro por quê? Por que as pessoas brigam? Por alguma coisa de valor? Porque alguém mexeu em alguma coisa sua. Aí nós brigamos. Mas se eu não tenho nada, vou brigar pelo quê? Aí ele diz, vai resolver o problema do ser humano, vai acabar as brigas, vai acabar as confusões, vai resolver o problema da humanidade. Ele já falava isso 400 anos antes de Cristo, antes de chegar o Evangelho, ele já dizia que o ser humano estava falido, que as religiões que existiam até ali não mudou a vida, o caráter do ser humano. Queridos, o Platão não via nenhum significado e nenhum resultado prático nas religiões existentes na sua época, incluindo a religião judaica, detentora dos mandamentos de Deus, das mensagens de Deus dadas pelos seus profetas no Velho Testamento. Por isso ele propõe uma filosofia para a transformação da sociedade, sem Deus e sem religião. Sem Deus e sem religião. Porque para ele Deus não funciona, nem para ele nem existia. Aí vem Karl Marx, em 1800, há 200 anos atrás, e copia tudo isso que o Platão falou. E ele acrescenta, O Karl Marx, filho de cristãos, judeus, ele disse o seguinte: o comunismo é a fase final de desenvolvimento da sociedade. O comunismo, o socialismo é a fase de aperfeiçoamento da sociedade humana. E ele diz mais. Para isso, o que teria que fazer? Revolução proletária.
revolução dos mais pobres com os mais ricos, tomar tudo, passar tudo para o Estado. Uma revolução de todas as pessoas, pegando todos os bens e passando para o Estado. E para fazer o quê? Para fazer o quê? A mesma teoria. Deixa sem nada. Porque daí o ser humano não tem pelo que brigar, não tem pelo que discutir, vai acabar as guerras, vai acabar os problemas de relacionamento. É o desenvolvimento, é o aperfeiçoamento do ser humano, para eles essa era a solução. Mas eu acabei de ler para vocês que Jesus falou, prega o evangelho a toda criatura, porque ele salva. Aleluia! E o Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de judeu, de quem está religioso perdido, mas também salva quem não tem religião nenhuma e está perdido sem Deus. E o Karl Marx vai mais para frente. Para Karl Marx, a religião, sabe o que é a religião para Karl Marx? Suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito. Para ele, a religião é o ópio do povo. O que significa isso? Para ele, a religião, sabe o que era? Analgésico, morfina, codeína, heroína, uma droga que as pessoas usavam para aliviar, adormecer o sofrimento humano, o embrutecimento e as maldades humanas. Para ele, a religião era isso. Servia para isso. Calmar a mente humana. Um anestésico. Sabe, as pessoas que bebem, quando elas estão aflitas, com muito problema, elas dizem que bebem para quê? Esquecer, não é? Bebe para esquecer os problemas. Para Karl Marx e para os comunistas, fundadores do comunismo, a religião servia para isso. Não resolvia o problema das pessoas, apenas era um tranquilizante, anestésico, para anestesiar as pessoas, para elas enfrentarem os problemas delas, mas não resolveu o problema. E ele pregou a mesma coisa. Para ele, a religião não transforma ninguém, não funciona, não restaura, não recupera, apenas serve como um analgésico, um anestésico, uma droga para acalmar o ser humano, mas não muda o ser humano. Mas a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, Jesus Cristo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho salva. É o poder de Deus para salvar. Queridos, essa pregação aqui, que o Evangelho não funciona, que Deus não existe, que religião é coisa de maluco, é coisa de doido, é coisa de povinho, o Evangelho, igreja, Deus é coisa de povinho, é o que vem sendo pregado há séculos. Nas escolas, para os seus filhos, para os nossos filhos, eu cansei de ver isso durante as faculdades que fiz. Essa é a visão. Riem quando você fala de Deus. Se fala alguma coisa de Deus, zombam da gente. Você acredita em Deus? Religião, esse povo aí, você não tem vergonha de dizer que é cristão? Você está no meio desse povinho aí, povo maluco? Religião é para doido, anestesiar as pessoas. Essa é a visão. Por que essa geração está do jeito que está hoje? Com as costas viradas para Deus? Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os americanos, até 1990, 95% dos americanos eram cristãos, eram evangélicos. O americano foi fundado sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Foi os ingleses que eram tão zelosos com a Bíblia, radicais com a Bíblia, que saíram da Inglaterra e fundaram a América. Foi fundada na palavra de Deus, e por isso essa nação tornou-se a nação poderosa que tornou. Mas sabe como é que eles estão hoje?
70% dos americanos falam que você pode acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar em Jesus, em Satanás, em Buda, em Maomé, em demônio, em espírito, em qualquer coisa. 70% diz que não importa, importa você crer em qualquer coisa. Você pode crer até em mula sem cabeça. Meus queridos, uma nação fundada na Bíblia, vencedora tremendamente, e por isso está começando os problemas lá. Nunca se viu, eu nunca tinha visto, pessoas entrarem em loja nos Estados Unidos e saírem levando tudo. Eu nunca vi, porque lá não se brincava. Lá foi fundado na Bíblia. Não é para roubar, vai trabalhar. Mas você não vai pegar um centavo dos outros, senão pena de morte. Queridos, o Evangelho faliu? O Evangelho funciona? Queridos, a Europa, o berço nosso das igrejas que tem no Brasil hoje, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana e Adventista e muitas outras, de onde vieram? Qual o berço? Alemanha, Suécia, Inglaterra, vários países da Europa, Estados Unidos. Como é que está a Europa hoje? Os templos viraram cinema, viraram loja, viraram mercado, as igrejas praticamente fechadas. Queridos, 3%, 5% só de evangélico nesses países que era 80, 90, 95% de cristãos. Hoje, 5%. O evangelho funciona? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós dissemos, não, 80% dos brasileiros são cristãos. É seguidor de Cristo? Acompanhe a vida deles para você ver. Queridos, fui bancário 20 anos, e banco a gente tem a vida da pessoa na mão. Quem é honesto, quem é desonesto, quem paga a conta, quem não paga. E 25 anos agora no Poder Judiciário, vendo processos de igrejas, de pastores, de crentes. Você está entendendo por que esses homens usados com essa doutrina maluca, satânica, trouxeram e passaram essa mensagem para essa juventude toda, para essas crianças, de que o evangelho não funciona, está falido, não perca tempo, veja aí, tanto faz ser uma coisa como outra, eles não têm diferença, eles vivem do mesmo jeito, eles têm os mesmos problemas, briga, separa, divorcia, prostitui, mente, não paga, eles não têm diferença. Queridos, o que é o evangelho? O evangelho, mas, espera lá, o Brasil cheio de igreja, quase que você anda em qualquer lugar, quase que cada quadra tem uma igreja. Olha a situação do Brasil. Essa nação está apodrecida em todas as áreas. Eu nunca vi tanta podridão num país como nós estamos vendo. Inclusive na justiça, nada funciona mais. Na justiça, em todos os lugares, lá funciona se você for errado. Mas certo não. Torceu-se tudo, queridos, desvirtuou-se tudo. O certo passa a ser errado. Se você estiver vivendo certo, você corre risco de ser incriminado e preso. Agora, se você estiver errado, não, o errado está passando a ser certo e o certo passando a ser errado. Numa nação que diz que 80% é cristão. Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus que salva. Salva o homem. Salva tanto o religioso como sem religião. Mas por que nós chegamos onde chegamos? O evangelho faliu? Para a Europa está do jeito que está? Não tem mais cristão, desapareceu. Os americanos também. E aqui no Brasil ainda tem muita igreja, só que você não sabe mais qual é a diferença de quem está dentro da igreja e de quem não tem igreja. Você vai olhar a vida, você não vê a diferença. Meus queridos, irmão, por que você está dizendo isso?
Eu estou dizendo porque o Senhor falou assim, que Ele está preparando uma igreja santa, gloriosa, sem mancha, sem ruga, para levar para o céu. Ele diz que está preparando, e é para preparar uma igreja assim, sem mancha, santa, sem mancha, sem nenhuma mácula, perfeita, para levar para o céu. O que é o Evangelho de Cristo? Ou será que o Evangelho que o Brasil está cheio e que o mundo teve cheio é o Evangelho dos homens, mas o de Cristo foi abandonado há muito tempo? Queridos, me desculpe ser sinceros com vocês, muita gente está pregando o Evangelho deles, feito por eles, não é o de Cristo. Por isso não transforma, não muda, remedia, quebra o galho, o cara fica um pouquinho mais bonitinho, entendeu? Sabe a pessoa quando está com, igual a minha idade aqui, 65, e que vai lá em quem mexe com isso, e o camarada pega, amarra um pouquinho aqui, puxa um pouquinho aqui, e dá uma melhorada, mas não tem jeito, gente. O negócio ficou velho. Não tem jeito. Jesus falou que não se coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque pega um vestido velho e bota conserta um buraco nela com um tecido novo. O que vai acontecer? O velho está podre, não aguenta, quando forçar, vai ficar o remendo que você colocou, mas o resto destrói. Meus queridos, assim é o Evangelho. Mas o Senhor disse, ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho. Não é o dos homens, é o dele. É o dele que é para pregar, ensinar, viver, praticar e levar para os outros. Você estamos sendo desafiados a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Esta palavra aqui, essa palavra não é versículo tirado para agradar as pessoas, só a coisa boa. Pega um capítulo que Deus está falando um monte de coisa, pega só o versículo que é bom para as pessoas e pronto, e sai fazendo doutrina, e enchendo locais de pessoas e vendendo coisa, vendendo livro, vendendo coisa, ganhando dinheiro. Isso não é o Evangelho. É o Evangelho dos homens, não é o de Cristo. Esse apóstolo Paulo, que disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Sabe, esse Paulo, você lembra da história deles? Quantos conhecem a história do apóstolo Paulo? Quem era Paulo? Um religioso perfeito. Ele mesmo diz lá em Filipenses. Quer ver o que ele diz em Filipenses? Ele era um religioso perfeito antes de conhecer Jesus. Filipenses 3. Olha o que ele fala dele. Um religioso perfeito, sem nenhuma mancha. Filipenses 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala dele. Ele fala assim: se alguém podia confiar na carne, esse alguém era eu. Circuncidado ao 8º dia, conforme a exigência da lei judaica, conforme a exigência da religião judaica, tinha que circuncidar ao 8º dia, ele circuncidou. Ele era da linhagem da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei da Bíblia, do Velho Testamento de Moisés, ele era da seita dos fariseus, aqueles mais radicais, mais zelosos com a guarda da lei. Segundo o zelo que eu tinha da minha religião, eu era um perseguidor da igreja. E segundo a justiça que tinha lá na lei da minha igreja, eu era irrepreensível. O religioso perfeito, irrepreensível, dentro da igreja, ninguém era melhor do que ele. O camarada era o bam dentro da religião. Mas sabe o que ele fazia quando ele saía dentro da igreja? Abra sua Bíblia em Atos 9. Veja o que ele fazia quando ele saía de dentro da igreja.
Atos 9. O nome dele ainda era Saulo, depois Deus trocou para Paulo, porque antes, quando ele não era convertido, era Saulo. Olha o que está em Atos 9. E Saulo, esse apóstolo Paulo, quando era Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu para ele cartas para a cidade de Damasco, para entrar na sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns ali daquela seita, da seita dos seguidores de Jesus, fosse homem ou mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo Saulo de caminho para Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Olha o que o religioso fazia. Olha aquele que dentro da igreja era o bam, perfeito, fazia tudo o que a religião dele pedia. Assassino, matava cristão, perseguia cristão. E perseguia Jesus, que Jesus manifesta para ele, derruba ele, eles caem por terra, e naquele clarão, naquele relâmpago que o Senhor desce, joga ele por terra, e o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não estava perseguindo cristãos, ele estava perseguindo Cristo. Meus queridos, olha o que a religião faz. O camarada, um líder da sua religião, assassino, matando pessoas, perseguindo pessoas. Mas sabe o que aconteceu com ele? Depois desse encontro, ficou cego 3 dias. Sabe o que aconteceu com ele? Ele fala aqui, no capítulo 3, que eu li a primeira parte para você aí de Filipenses. Sabe o que ele fez? Depois desse encontro com Jesus, olha o que diz a Bíblia. Ele diz que ele era tudo isso circuncidado, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei da seita dos fariseus, a mais zelosa da religião, segundo o zelo, um perseguidor da igreja. Ele defendia tanta religião que ele perseguia cristãos, matava cristãos, de tão zeloso que era. Segundo a sua religião, ele era um irrepreensível, um perfeito. Ele diz: mas o que para mim era ganho, era lucro, considerei como perda, para que eu pudesse ganhar Jesus Cristo. E na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, e o qual sofri a perda de todas as coisas, e considero tudo nesse mundo como esterco, como um lixo, para que eu possa ganhar a Jesus Cristo, ser achado nele, não tendo a justiça que vem da lei, a justiça da minha religião, as normas da minha religião, mas a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo, a saber, a justiça de Deus pela fé. Largou tudo, largou religião, largou tudo que ele sabia, agora para seguir a Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho que transforma é Jesus. É esse que transformou o apóstolo Paulo. Por isso que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei quem eu era e eu sei quem ele me fez hoje. Ele mudou a minha vida, não sou mais o mesmo homem. Aquele Saulo, foi uma mudança tão grande que até o nome trocou, era Saulo, mas agora depois que teve um encontro com Jesus, não é mais Saulo, aquele Saulo morreu, agora é Paulo. Aleluia! Queridos, a vida de uma pessoa que tem um encontro com Jesus tem que mudar totalmente, de preferência que mude até o nome. Aquele fulano que fazia, acontecia. Não é mais aquele, agora é outro. É outro, porque o Evangelho muda. O Evangelho muda. Jesus Cristo muda. Jesus Cristo muda. E como é que Jesus Cristo muda? Como é que ele faz para mudar uma pessoa perdida?
Como é que ele faz para mudar um ser humano fazendo tudo errado, como esse aqui, matando pessoas, batendo em pessoas, perseguindo pessoas? Como é que ele faz para mudar? Como que o Evangelho muda? Como é que o Evangelho de Cristo muda a minha vida, a sua vida, as nossas vidas? Como Jesus Cristo nos muda? Eu não vou falar hoje sobre isso. É o próximo assunto. Como que o Evangelho muda? Como que Jesus Cristo nos muda? Eu vou parar por aqui. Porque senão eu tenho que ir para Romanos capítulo 5 e daí é um... Ele morreu por pecadores na cruz. O sangue dele purifica todos os pecados daquele que crê e recebe e aceita. Apaga o pecado, apaga o pecado, apaga a velha história e cria um novo homem. Muda, transforma, é uma nova criatura. A velha morre, nasce uma nova pessoa. Mas eu não vou falar hoje sobre como que o Evangelho transforma, salva, muda. O que é que Jesus fez na cruz para nos salvar e mudar a nossa história. E pegar um pecador, assassino, uma pessoa da pior estirpe, na sua chamada numa nova criatura. Como Deus faz isso? É através de Jesus, é através do sangue da cruz. O pecado é tirado. O pecado é apagado. Queridos, que nesta noite o Senhor possa ter começado a incomodar a sua vida sobre o que é o Evangelho, o que é ser cristão. Vocês lembram que no domingo passado eu perguntei para vocês aqui, o que vocês vêm fazer aqui na igreja? Por que você é cristão? Por que você decidiu seguir a Cristo? Ir para uma igreja, entregar a sua vida para Jesus, seguir a Cristo? Por quê? Qual a razão? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Qual o objetivo que nós decidimos seguir a Cristo, entregar a nossa vida para Ele? O que é ser cristão? O que é o Evangelho? O que o Evangelho faz? Eu preciso pagar alguma coisa? Eu preciso comprar? Não, é tudo de graça. Mas eu tenho que querer, eu tenho que reconhecer que sou pecador, eu tenho que reconhecer que estou perdido, longe de Deus. Como está lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e foram expulsos da glória de Deus, todos. Gente com religião expulso da glória de Deus, gente sem religião expulso da glória de Deus, mas agora através de Jesus Cristo, nós somos trazidos de volta para a presença de Deus. O que foi que nos separou de Deus? O pecado. O pecado nos separa de Deus, mas vem Jesus, derrama seu sangue, morre por nós, ressuscita para tirar o pecado, para nos libertar da mão do inimigo, que não é só o pecado, tem também a ação dos demônios na vida da pessoa. E Jesus veio para isso. Vamos ficar em pé. O que o Evangelho tem feito na sua vida? O que o Evangelho tem feito na sua vida? Tem mudado totalmente a sua vida? Ou tem só remediado? Tem sido mais ou menos? Não, queridos. Esse Evangelho de Cristo é para mudar totalmente, radicalmente a nossa vida. Paulo mudou até o nome dele. Antes era Saulo, agora é Paulo. Até o nome Deus mudou. Como mudou de Abraão? Como mudou de Jacó? Aleluia. Que o Espírito Santo tenha chamado a sua atenção de que o Evangelho de Cristo não é o que nós temos visto por aí. Apenas estar na igreja e continuar sendo as mesmas pessoas como tivesse no mundo, nunca tivesse conhecido Jesus. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho muda a nossa vida. E não é de nós, é Deus que muda. É como ele disse, o apóstolo Paulo, ele não estava fazendo nada, pelo contrário, ele estava fazendo o mal, ele estava matando cristãos. E o Senhor se manifesta a ele e muda a história dele.
Não depende de nós, é Deus que faz, mas eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que acreditar. Ó, prega o Evangelho, prega que eu vim para salvar, perdoar os pecados, mudar a vida, dar nova vida, fazer um novo homem. Prega, fala para o mundo, mas nós precisamos crer, nós precisamos aceitar, nós precisamos querer esse Evangelho, o de Cristo e não os dos homens. Porque ninguém está aguentando mais uma sociedade farisaica, hipócrita, que aparenta que está tudo bem e as pessoas estão do mesmo jeito. Não, o Evangelho é para mudar a nossa história, mudar a gente radicalmente numa nova criatura. Jesus Cristo, Deus só vai levar para o céu filhos de Deus, gente parecidas com Ele. Nós temos que nos tornar parecidos com Jesus Cristo, parecidos com Deus. O Filho parece o Pai. O Filho tem o DNA do Pai. O Filho tem a cara do Pai. O Filho parece com o Pai. Aleluia. Feche seus olhos. Fale com Deus aí. Começa a falar com Deus. Começa a falar.